Fala galera, hoje é dia de Êxodo 28, vamos lá. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento, as vestes sacerdotais. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são essas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino, e farão a estola sacerdotal de ouro, e estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, obra esmerada. Terás duas ombreiras que se unam às suas duas extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada que estará sobre a estola sacerdotal será de obra igual da mesma obra de ouro, e estofa azul e púrpura e carmesim linho fino retorcido. Tomarás duas pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento, conforme a obra de lapidador, como lavores de sinete. Gravarás as duas pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor do ouro as farás, e porás as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro e duas correntes de ouro puro, obra de fieira, as farás, e as correntes de fieira prenderás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal farás, de ouro e estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido farás. Quebrado e duplo será de 1 palmo e o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. Colocarás nele engaste de pedras, com 4 ordens de pedras, a ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes, serão esculpidas como sinetes, cada um com seu nome, para as 12 tribos. Para o peitoral farás corrente como cordas de obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 correntes de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. As 2 pontas das correntes prenderás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Farás também 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla inferior junto à estola sacerdotal. Farás também 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima, com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal.
Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral o juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás a sobrepeliz da estola sacerdotal, toda de estofa azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Será debruada essa abertura como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em toda a orla da sobrepeliz farás romãs de estofa azul e púrpura e carmesim e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Esta sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido para entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, e isso para que não morra. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Atá-la-ás com um cordão de estofa azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem, em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Tecerás quadriculada a túnica de linho fino, e farás uma mitra de linho fino e um cinto da obra do bordador. Para os filhos de Arão farás túnicas e cintos e tiaras, fá-los-ás para glória e ornamento, e com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como os seus filhos, e os ungirás e consagrarás e santificarás para que me oficiem como sacerdotes. Faze-lhes também calções de linho para cobrirem a pele nua, e irão da cintura às coxas, e estarão sobre Arão e sobre os seus filhos quando entrarem na tenda da congregação e quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem a iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele. Bom, galera, Êxodo 28, amanhã Êxodo 29. Falou!